O segredo de 10 milhões de dólares que mudou a vida de um mendigo. Você não vai acreditar o que acontece depois. O cheiro de esgoto e chuva velha era o perfume de Elias. Aos 37 anos, ele era uma sombra na paisagem urbana de São Paulo, um fantasma que se movia entre os arranha-céus da Avenida Paulista. Sua casa era um pedaço de papelão úmido sob o viaduto, e sua riqueza, a dignidade que ele se recusava a perder, mesmo que estivesse esmagada sob o peso da miséria. Elias não era um mendigo por escolha ou vício. Ele era um homem que havia caído de um precipício invisível, formado em história, com uma paixão por manuscritos antigos e uma memória fotográfica. Ele havia perdido tudo após a morte de sua esposa Sofia e de seu filho recém-nascido em um acidente de carro há 5 anos. A dor o havia paralisado, transformando seu apartamento, seu emprego e sua vida em cinzas. Ele se recusava a pedir esmolas, preferindo revirar lixeiras em busca de livros descartados ou garrafas para reciclagem. Seu sofrimento era silencioso, um luto perpétuo que o envolvia como um sudário. Naquela noite de novembro, a chuva caía com a fúria de um dilúvio. Elias estava encolhido, tremendo, tentando proteger o único tesouro que lhe restava. Um livro de capa de couro sem título, que ele havia encontrado em uma lixeira de um bairro nobre. O Dimama. Livro era um diário, escrito em uma caligrafia elegante e antiga, em um português arcaico que só sua formação acadêmica lhe permitia decifrar com fluidez. Ele o lia todas as noites, não apenas para passar o tempo, mas porque as palavras pareciam carregar um peso, uma melancolia que ecoava a sua própria. O diário pertencia a uma mulher chamada Isadora, que escrevia sobre sua vida no início do século XX. Ela descrevia uma existência de luxo e privilégio, mas também de profunda tristeza e segredos. Em uma das últimas páginas legíveis, Isadora mencionava um objeto de valor inestimável que ela havia escondido para proteger de mãos gananciosas e que era a chave para a verdade de sua família. Ela dava uma pista críptica, onde o tempo para e a água canta, sob o olhar do guardião de pedra. Elias sentiu um arrepio que não era apenas do frio. Ele havia lido essa passagem dezenas de vezes, mas hoje, sob a luz fraca de um poste que piscava, ele notou algo que havia escapado antes. A tinta da palavra guardião estava ligeiramente mais escura, como se tivesse sido retocada. Ele passou o dedo sobre ela, e a ponta de seu dedo roçou um relevo quase imperceptível. Havia algo escondido sob a página. Capítulo 2. O Homem do Terno de Cachemir. A poucos metros dali, em um café chique com janelas que davam para a rua, estava Dr. Arthur Montenegro. Arthur era o epítome da classe social oposta a Elias. Herdeiro de um império imobiliário, ele era um homem de 40 e poucos anos, com um terno de cachemir sob medida e um relógio que valia mais do que Elias ganharia em 10 anos. Arthur era um filantropo conhecido, mas sua motivação era complexa. Ele não buscava apenas a caridade. Ele buscava a conexão humana que o dinheiro não podia comprar. Ele era um homem solitário, divorciado, que sentia um vazio existencial, apesar de sua riqueza. Arthur estava bebendo um café expresso e lendo um artigo sobre a crise de moradia na cidade. Ele tinha acabado de sair de uma reunião de diretoria onde havia aprovado a demolição de um antigo casarão no centro para construir um novo complexo de luxo. Uma pontada de culpa o atingiu. Ele olhou pela janela e viu a figura encolhida de Elias. O que chamou a atenção de Arthur não foi a miséria de Elias, mas a sua concentração. O homem estava imerso em um livro, alheio ao caos da chuva e do trânsito. Havia uma dignidade na sua postura, mesmo na sujeira. Arthur, um leitor voraz e colecionador de primeiras edições, reconheceu a capa de couro do livro. Parecia antigo, talvez um volume raro, impulsionado por uma curiosidade que disfarçava sua necessidade de fazer algo significativo. Arthur pegou seu guarda-chuva e saiu do café. "Com licença", disse Arthur, sua voz polida soando estranha sob o viaduto. Elias levantou a cabeça, seus olhos castanhos profundos e cansados, fixos em Arthur. Ele apertou o diário contra o peito. "Não estou pedindo", disse Elias, sua voz rouca mas firme. "Eu sei.
respondeu Arthur, estendendo a mão com um maço de notas. Não é esmola, é uma troca. Eu sou um colecionador de livros. Esse que você está lendo é um volume antigo. Eu pagaria bem por ele. Elias olhou para o dinheiro, depois para o livro. O diário era a única coisa que o ligava a algo além de sua dor. Não está à venda, disse Elias, voltando a ler. Arthur sentiu-se rejeitado, mas também intrigado. O homem preferia o livro ao dinheiro que poderia lhe dar dias de conforto. É um diário, não é? Perguntou Arthur. Eu vi a caligrafia. É do início do século. Eu sou Arthur Montenegro. Por que ele é tão importante para você? Elias hesitou. Ele não falava com ninguém há meses. É a história de alguém, disse Elias, e eu sou um historiador que perdeu a sua. Arthur sentou-se na calçada molhada, ignorando o terno caro. Ele sentiu uma conexão inesperada com a dor daquele homem. Eu também perdi a minha, disse Arthur, referindo-se ao seu casamento fracassado e à perda de seu pai. Talvez possamos compartilhar um pouco da história de outra pessoa. Elias o observou. Aquele homem rico, sentado na sujeira, parecia genuíno. Ele sentiu uma ponta de esperança, a primeira em anos. O nome dela é Isadora, disse Elias, abrindo o diário na página da pista. Ela escondeu algo que é a chave para a verdade de sua família. Arthur leu a pista. Onde o tempo para e a água canta, sob o olhar do guardião de pedra. E isso é fascinante, disse Arthur. Parece um enigma. Onde você encontrou este diário? Em uma lixeira no Jardim Europa, respondeu Elias, perto de um casarão antigo que está sendo demolido. Arthur empalideceu. O casarão que ele havia acabado de autorizar a demolição. O casarão da família Albuquerque, uma das mais antigas e ricas de São Paulo. Eu conheço esse casarão, disse Arthur, sua voz baixa. Minha empresa está responsável pela demolição. A família Albuquerque, eles são os donos originais. Isadora, ela deve ser uma ancestral deles. Capítulo 3. A verdade sob a tinta. A coincidência era chocante. Arthur, o demolidor, e Elias, o guardião do segredo. Você disse que notou algo na palavra guardião? Perguntou Arthur. Elias pegou uma garrafa de água e um pedaço de pano que usava para limpar seus achados. Com cuidado, ele umedeceu a ponta do pano e esfregou a palavra. A tinta mais escura se dissolveu, revelando uma palavra diferente, escrita com a mesma caligrafia, mas com uma tinta mais clara, quase invisível. Relógio. A pista mudou. Onde o tempo para e a água canta, sob o olhar do relógio de pedra. Relógio de pedra, murmurou Arthur. Isso só pode ser o relógio de sol no jardim do casarão. É uma peça de mármore muito antiga, importada da Itália. Elias sentiu seu coração bater pela primeira vez em muito tempo. Não era apenas um enigma, era uma missão. Onde o tempo para, disse Elias. O relógio de sol e a água canta. A fonte ornamental que fica ao lado dele. E o segredo está sob o olhar, completou Arthur. A base do relógio de sol. A demolição começa amanhã de manhã. Se houver algo lá, será destruído. A urgência era palpável. Elias e Arthur, o rico e o pobre, o demolidor e o historiador, estavam unidos por um segredo de mais de um século. Eu preciso ir até lá, disse Elias, levantando-se. É propriedade privada, Elias, disse Arthur. E é um canteiro de obras. Eu posso te levar. Eu tenho acesso. Arthur não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse a chance de redenção, de consertar a destruição que sua vida profissional causava. Ou talvez fosse a fascinação pela história, pela aventura que o tirava da monotonia de sua riqueza. Elias concordou. Ele pegou o diário, a única prova de sua sanidade e a chave para a verdade. Parte 2. A busca e a revelação. Capítulo 4. Invasão na madrugada. Arthur dirigiu seu carro de luxo até o casarão. O portão estava trancado, mas Arthur tinha o código de acesso. O casarão era uma mansão em estilo neoclássico, envolta em era e silêncio. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Eles se dirigiram ao jardim. A fonte estava seca, mas o relógio de sol de mármore estava lá, imponente, com a inscrição em latim. Tempus fugit. O tempo voa. Onde o tempo para, sussurrou Elias. O relógio de sol e a água canta. A fonte. Eles examinaram a base do relógio de sol. Era uma coluna sólida de mármore. A pista diz, sob o olhar, disse Elias. Não sob a base.
o olhar, a sombra que o relógio projeta. Eles esperaram. A luz da lua, fraca, mas presente, projetava uma sombra tênue do ponteiro do relógio. A sombra está apontando para a fonte, disse Arthur. Eles foram até a fonte. A água não cantava, mas havia um pequeno nicho na base onde a água deveria jorrar. Elias, com a precisão de um arqueólogo, examinou o nicho. Aqui, disse ele, a argamassa é diferente, foi selado recentemente, ou pelo menos depois que o resto da fonte foi construído. Arthur pegou uma pequena ferramenta multiuso que carregava no bolso. Com cuidado, eles começaram a remover a argamassa. O que eles encontraram não foi um cofre, mas uma pequena caixa de madeira de jacarandá, incrustada com madrepérola. A caixa estava úmida, mas intacta. Elias a abriu. Dentro havia um único objeto, um medalhão de ouro maciço, com um brasão gravado, e dobrado sob ele, um envelope amarelado. Capítulo 5. O segredo de Isadora. Elias pegou o envelope. A caligrafia era a mesma do diário. Isadora. A carta era endereçada a meu filho perdido. Elias começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Meu amado filho, se você está lendo isto, significa que o destino, ou talvez a providência, o guiou até aqui. Eu sou Isadora Albuquerque, sua mãe. Você nunca soube de mim e eu nunca pude te criar. Seu pai, o barão de Albuquerque, me forçou a entregá-lo. Ele era um homem cruel, obcecado pela linhagem e pelo dinheiro. Você nasceu fora do casamento, fruto de um amor proibido com um jovem artista, um imigrante italiano, que ele considerava indigno. Ele me ameaçou dizendo que se eu não o entregasse a uma família de camponeses no interior, ele destruiria a vida do seu pai biológico. Eu o entreguei com o coração em pedaços, mas com a promessa de que um dia você saberia a verdade. Este medalhão é a prova. Ele tem o brasão dos Albuquerque, mas também o símbolo do seu pai, um pincel e uma paleta. E o mais importante, a parte de trás do medalhão é um pequeno compartimento. Dentro está a certidão de nascimento, original, com o nome do seu pai biológico, e uma cópia da escritura de uma propriedade que seu pai, o artista, me deixou. Uma propriedade que ele comprou com o dinheiro de uma venda de um quadro que se tornou famoso. Uma propriedade que vale hoje uma fortuna, mas que foi escondida nos registros para que o barão nunca a encontrasse. Meu filho, você é o herdeiro legítimo de uma fortuna, mas mais importante, você é o herdeiro de um amor verdadeiro. Seu nome de batismo é Elias. Eu rezo para que você encontre a paz que eu nunca tive. Elias parou de ler. A carta caiu de suas mãos. Ele olhou para o medalhão, depois para Arthur, seus olhos cheios de lágrimas e descrença. Elias, disse Arthur, sua voz um sussurro. Seu nome, Isadora o chamou de Elias. Elias pegou o medalhão. Com um clique, ele abriu o compartimento. Lá estava, uma certidão de nascimento amarelada e um pedaço de papel com a descrição de uma propriedade no interior de São Paulo. O nome na certidão de nascimento, Elias Albuquerque. A reviravolta era brutal. O mendigo, o historiador esquecido, era o herdeiro legítimo de uma das famílias mais ricas e tradicionais de São Paulo e de uma fortuna ainda maior, escondida por um ato de amor e sacrifício. Capítulo 6. O confronto silencioso. O choque inicial deu lugar a uma onda de emoções avassaladoras. Elias, o homem que havia perdido tudo, descobriu que, na verdade, nunca teve nada, exceto uma mentira. Sua vida inteira havia sido uma farsa, uma renúncia forçada. Arthur, o homem rico, sentiu-se envergonhado. Ele era o demolidor da casa de um ancestral de Elias, o representante da classe que havia causado o sofrimento de Isadora e de seu filho. Elias, disse Arthur, tentando encontrar as palavras. Eu sinto muito, pela sua mãe, pelo que o barão fez. Elias não respondeu. Ele estava processando a dor de Isadora, a coragem de seu pai biológico e a ironia cruel de seu destino. Ele era um Albuquerque, mas havia vivido na sarjeta. A propriedade, disse Elias, sua voz agora fria e controlada. Onde ela fica? Arthur examinou a cópia da escritura. É uma fazenda no Vale do Paraíba. O valor, com a expansão da cidade, essa terra vale hoje milhões, dezenas de milhões. Não é sobre o dinheiro, Arthur,
disse Elias, olhando para o céu que começava a clarear. É sobre a verdade e sobre justiça. Elias, o historiador, sabia que a verdade era a única coisa que podia curar a dor. O barão teve outros filhos, disse Arthur. Seus descendentes ainda estão por aí. Eles são os donos atuais do casarão. Eles vão lutar por isso. Que lutem, disse Elias. Eu tenho o diário, a carta, o medalhão e a certidão. Eu tenho a história. E a história, Arthur, é a prova mais forte. Parte 13. A atenção e a justiça. Capítulo 7. O advogado e a dúvida. Arthur, movido por um senso de responsabilidade e uma crescente admiração por Elias, ofereceu-se para ajudá-lo. Ele contratou o melhor escritório de advocacia de São Paulo, o mesmo que cuidava dos seus próprios negócios. O advogado Dr. Ricardo era cético. Um mendigo, um diário antigo, uma certidão de nascimento escondida. Arthur, isso parece um roteiro de filme. A prova está no medalhão, Ricardo, insistiu Arthur. Elias é um homem honesto. Ele só quer a verdade. Elias, agora limpo e vestido com roupas simples, mas decentes, estava sentado na sala de reuniões de luxo. Ele parecia deslocado, mas sua postura era de um rei destronado. Eu não quero o dinheiro deles, disse Elias ao advogado. Eu quero a minha história de volta e a paz para minha mãe. O advogado, intrigado pela dignidade de Elias, concordou em investigar. A primeira etapa era provar a autenticidade dos documentos e a identidade de Elias. O teste de DNA foi a prova final. O DNA de Elias foi comparado com amostras de cabelo encontradas no diário de Isadora, que Elias havia guardado com cuidado, e com amostras de DNA de descendentes vivos dos Albuquerque. O resultado foi inequívoco. Elias era o filho de Isadora. Capítulo 8. O confronto com a família. A notícia da descoberta de Elias abalou a alta sociedade paulistana. Os Albuquerque, representados por Dona Lúcia, a neta do barão, reagiram com fúria e negação. Dona Lúcia era uma mulher idosa, mas com a mesma arrogância do avô. Ela convocou uma reunião com Elias e Arthur no escritório de Ricardo. Isso é uma farsa, um golpe, disse Dona Lúcia batendo na mesa. Meu avô nunca teria um filho bastardo, e mesmo que tivesse, ele o teria deserdado. Esse homem é um impostor. Elias olhou para ela sem raiva, apenas com pena. Sua avó, Isadora, era minha mãe, disse Elias, sua voz calma. E o barão, seu avô, era um homem cruel que a forçou a me abandonar para proteger meu pai biológico. Ele colocou o diário, a carta e o medalhão sobre a mesa. O diário conta a história dela. A carta revela a verdade. E o medalhão, com o brasão dos Albuquerque e o símbolo do meu pai, o artista, é a prova física. Dona Lúcia pegou o medalhão. Ela o examinou e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se lembrou de sua avó, uma mulher triste e reclusa, que sempre olhava para o relógio de sol com uma melancolia profunda. A propriedade, disse Dona Lúcia, sua voz embargada. O que você quer com a propriedade? Eu quero a justiça para minha mãe, disse Elias, e a propriedade é a prova de que o amor dela e do meu pai biológico era real. Eu não quero o dinheiro, eu quero a verdade. Capítulo 9. O grande momento de tensão. O confronto atingiu seu clímax. Dona Lúcia, dividida entre a lealdade à sua família e a verdade que estava diante dela, fez uma proposta. Nós vamos te dar o dinheiro da propriedade, disse ela. O valor total, 10 milhões de dólares. Em troca você assina um acordo de confidencialidade e desaparece. O nome Albuquerque não pode ser manchado. Arthur olhou para Elias, esperando que ele aceitasse. 10 milhões de dólares era uma fortuna que mudaria sua vida para sempre. Elias olhou para o diário, para as palavras de Isadora. Ele se lembrou do frio, da fome, da perda de sua esposa e filho. Ele havia vivido na miséria, mas sua dignidade estava intacta. Eu não vou assinar, disse Elias, sua voz firme. O dinheiro não compra a verdade. E o nome Albuquerque já está manchado pelo que o barão fez. Dona Lúcia ficou furiosa. Você vai se arrepender disso, mendigo. Eu vou lutar até o fim. Eu não sou um mendigo, Dona Lúcia, disse Elias levantando-se. Eu sou Elias Albuquerque e eu sou um historiador. Eu vou contar a história da minha mãe e a história do seu avô. Elias saiu da sala, deixando Dona Lúcia em lágrimas e Arthur em choque. Parte 4.
o desfecho e a transformação. Capítulo 10. A renúncia e o resgate. A decisão de Elias foi a renúncia final. Ele não queria o dinheiro, mas a justiça moral. Ele queria que a história de Isadora fosse conhecida. Arthur, profundamente tocado pela integridade de Elias, decidiu apoiá-lo publicamente. Ele usou sua influência na mídia para divulgar a história. A história de Isadora, do amor proibido, do barão cruel e do filho abandonado, Elias, o mendigo que se tornou herdeiro, chocou o país. Dona Lúcia, envergonhada pela exposição e pela verdade, teve um ataque cardíaco. No hospital, ela chamou Elias. Elias, disse ela, sua voz fraca. Eu sinto muito. Meu avô era um monstro. Eu não quero mais lutar. A propriedade é sua. E eu quero que você use o dinheiro para criar uma fundação em nome de Isadora, para ajudar pessoas que perderam tudo, como você. Elias aceitou. Ele não queria o dinheiro para si, mas para honrar a memória de sua mãe e de sua esposa e filho. A propriedade foi vendida por 12 milhões de dólares. Elias usou o dinheiro para criar a Fundação Isadora, uma organização que oferecia moradia, educação e apoio psicológico para pessoas em situação de rua. Capítulo 11. O novo Elias. Elias não se tornou um homem rico no sentido tradicional. Ele continuou a viver de forma simples, mas com um propósito. Ele se tornou o presidente da Fundação Isadora, usando sua paixão por história para documentar as vidas das pessoas que ele ajudava. Arthur, por sua vez, encontrou a redenção. Ele se tornou o principal doador da Fundação Isadora e o melhor amigo de Elias. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na conexão humana e na justiça. Um ano depois, Elias estava no jardim do casarão, que havia sido transformado em um centro de acolhimento. Ele estava lendo o diário de Isadora, sob o relógio de sol. Ele sentiu uma mão em seu ombro. Era Arthur. Você encontrou a paz, Elias, disse Arthur. Eu encontrei a minha história, Arthur, respondeu Elias, sorrindo. E a história da minha mãe. E a verdade, Arthur, é a única coisa que pode nos libertar. O desfecho foi a reconciliação de Elias com seu passado e a redenção de Arthur. O mendigo se tornou um benfeitor e o rico encontrou um propósito. O segredo de Isadora não trouxe apenas dinheiro, mas uma mudança profunda na vida de todos os envolvidos. A história completa. Capítulo 1. A sombra de Elias. O vento cortante de São Paulo, em uma noite de novembro que parecia ter roubado o calor de todo o hemisfério, era um inimigo constante para Elias. Ele não era apenas um homem em situação de rua. Ele era uma estátua de luto esculpida pela dor e pela indiferença da metrópole. Aos 37 anos, Elias tinha a aparência de alguém que havia vivido o dobro. Seus cabelos, antes castanhos e bem cuidados, estavam agora emaranhados e salpicados de cinza prematuro. A barba por fazer cobria um rosto que, sob a sujeira e o cansaço, ainda guardava os traços de um intelectual, com uma testa alta e olhos que, apesar de tudo, mantinham um brilho de inteligência. Ele estava aninhado sob o viaduto do chá, um local que, ironicamente, ligava o Centro Velho ao Novo, mas que para Elias era apenas um teto de concreto que o protegia da fúria dos céus. O cheiro era uma mistura nauseante de lixo orgânico, urina e a umidade pesada do asfalto. Era o seu lar, o seu exílio autoimposto. Elias havia sido um historiador promissor, um especialista em paleografia e manuscritos do período colonial brasileiro. Sua paixão não era por datas e nomes, mas pelas vozes esquecidas que ressoavam nas páginas amareladas. Ele havia lecionado em uma universidade de prestígio, vivia em um apartamento aconchegante na Vila Mariana e, mais importante, era casado com Sofia, uma arquiteta de sorriso fácil e alma vibrante. A vida deles era um projeto de felicidade em construção, coroado pela notícia da gravidez. O acidente foi um borrão de metal retorcido e sirenes. Um motorista embriagado, uma curva fechada. Sofia e o pequeno Gabriel, que mal havia completado um mês de vida, se foram em um instante. A perda não foi apenas a morte, foi a aniquilação do futuro. Elias tentou voltar ao trabalho,
mas as vozes dos mortos em seus manuscritos se misturaram com o silêncio ensurdecedor de sua casa vazia. Ele se demitiu, vendeu o apartamento e, em um ato de desespero e autopunição, jogou-se na rua. Ele não queria ser ajudado. Ele queria sentir a dor em sua forma mais pura, a dor da exclusão e da solidão. Ele se recusava a mendigar. Sua dignidade era o último resquício de seu antigo eu. Ele revirava lixeiras, mas não por comida. Ele buscava garrafas, latas e principalmente livros. Ele se alimentava da reciclagem e da leitura. Naquela noite a chuva era um castigo bíblico. Elias estava encolhido, tremendo, mas sua mente estava em outro século. Nas palavras de Isadora, o diário de capa de couro que ele havia encontrado na lixeira de uma mansão no Jardim Europa era seu portal para o passado. Ele o havia limpado com cuidado, restaurado as páginas mais frágeis e o lia com a reverência de um sacerdote. Isadora era uma mulher de seu tempo, presa em uma gaiola de ouro. Ela escrevia sobre bailes, vestidos de seda e a hipocrisia da alta sociedade paulistana. Mas o que prendia Elias era a sua melancolia. Isadora escrevia sobre um amor perdido, um artista italiano que a havia ensinado a ver a beleza além do dinheiro. E mais importante, ela escrevia sobre um segredo. Elias chegou à página da pista. A luz do poste intermitente dava um ar fantasmagórico à cena. Ele releu a frase: "Onde o tempo para e a água canta, sob o olhar do guardião de pedra." Ele havia memorizado cada palavra, mas hoje algo era diferente. Talvez fosse a intensidade da chuva, talvez fosse a sua própria desesperança que o tornava mais atento aos detalhes. Ele notou a diferença na tinta da palavra guardião. Não era a mesma cor, nem a mesma textura. Era um retoque, uma camada fina de tinta mais escura. Com a ponta do dedo, ele roçou a palavra. Sentiu um relevo, uma aspereza que não existia no resto da página. Era como se Isadora tivesse tentado esconder a palavra original, mas não tivesse tido tempo ou recursos para fazê-lo perfeitamente. A descoberta era sutil, mas para Elias, o paleógrafo, era um grito na escuridão. Ele sentiu a adrenalina, a primeira emoção forte que não era dor em anos. O historiador dentro dele despertou. Capítulo 2. O homem do terno de cachemir. A poucos metros da miséria de Elias, o Café Le Monde exibia o seu luxo discreto. O aroma de grãos de café raros e a música clássica suave criavam uma bolha de isolamento contra o caos da cidade. Dr. Arthur Montenegro, sentado à sua mesa favorita, era a personificação dessa bolha. Seu terno, um louro piana cinza chumbo, era uma segunda pele, e o Patek Philippe, em seu pulso, era um lembrete silencioso de que o tempo, para ele, era um recurso a ser gerenciado, não temido. Arthur era o CEO da Montenegro Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras do país. Sua vida era uma sucessão de sucessos financeiros, mas uma falência emocional. Ele havia se divorciado há 2 anos de uma mulher que amava mais o sobrenome Montenegro do que o homem por trás dele. Seu pai, o fundador da empresa, havia morrido recentemente, deixando Arthur com um império e um vazio. Ele lia um artigo sobre a gentrificação e a crise de moradia, um tema que o tocava de perto, já que seus projetos eram frequentemente acusados de acelerar o processo. Ele se via como um criador de valor, mas a culpa era um parasita que roía sua consciência. A reunião de diretoria havia sido tensa. A demolição do casarão Albuquerque era um projeto de alto risco, mas de alto retorno. O terreno valia uma fortuna e o novo complexo de apartamentos de luxo seria o coroamento de sua carreira. Ele havia assinado a ordem de demolição com a caneta de ouro que seu pai lhe dera, sentindo um frio na espinha. Foi nesse momento que ele olhou pela janela. A figura de Elias, sob o viaduto, não era a de um mendigo comum. Havia uma intensidade em sua concentração, uma reverência pelo objeto que ele segurava. Arthur, um bibliófilo, reconheceu a pátina do couro antigo. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de quebrar a barreira invisível que separava seu mundo do de Elias. Ele pegou seu guarda-chuva e saiu. O contraste entre os 2 homens era chocante. Arthur, alto e impecável. Elias, encolhido e sujo. "Com licença."
disse Arthur. Elias ergueu os olhos. Aquele olhar era o que Arthur não esperava. Não era de submissão, nem de raiva, mas de desconfiança intelectual. Não estou pedindo, repetiu. Elias, eu sei, disse Arthur, sentindo-se um intruso. Ele estendeu o dinheiro, uma oferta de paz. Eu sou um colecionador. Eu pagaria por esse livro. É um volume raro, não é? Não está à venda, disse Elias, fechando o diário. Arthur sentiu a rejeição, mas também a atração. Aquele homem valorizava o conhecimento mais do que a sobrevivência. É um diário, insistiu Arthur. Eu sou Arthur Montenegro. Eu não quero apenas o livro. Eu quero entender o que o prende a ele. Elias hesitou. A honestidade na voz de Arthur era palpável. É a história de Isadora, disse Elias. Uma mulher que sofreu, e eu sou um historiador que perdeu a sua. Arthur sentou-se, o cachemir absorvendo a umidade da calçada. Ele sentiu a dor de Elias como um eco da sua própria. Eu também perdi a minha, disse Arthur. Meu pai, meu casamento, o dinheiro não preenche o vazio. Elias abriu o diário, mostrando a pista. Aquele gesto foi a ponte entre os dois mundos. Isadora escondeu algo, disse Elias, a chave para a verdade de sua família. Arthur leu a pista e sentiu um arrepio. A menção ao casarão Albuquerque, a demolição que ele havia autorizado. O destino havia tecido uma teia complexa. Eu conheço o casarão, disse Arthur. A demolição começa amanhã. Se houver algo lá, será destruído. A urgência era a cola que uniu o mendigo e o magnata. Eles tinham uma missão, uma corrida contra o tempo para salvar um segredo de mais de um século. Capítulo 3. A verdade sob a tinta. A descoberta da alteração na palavra guardião foi o ponto de virada. Elias, com a precisão de um cirurgião, usou a água e o pano para revelar a palavra original. Relógio, a nova pista, onde o tempo para e a água canta, sob o olhar do relógio de pedra. O relógio de sol, disse Arthur, sua voz cheia de excitação. É uma peça central no jardim. Um presente de casamento do barão para Isadora. É de mármore de Carrara. Elias sentiu a mente trabalhando em alta velocidade. Onde o tempo para, o relógio de sol, a água canta, a fonte ornamental ao lado. A ironia era que Arthur, o homem que estava prestes a destruir o local, era agora o único que podia salvá-lo. Nós temos que ir agora, disse Elias. A demolição começa ao amanhecer. Arthur concordou. A aventura era um bálsamo para sua alma corporativa. Ele sentiu-se vivo pela primeira vez em anos. Eles entraram no carro de Arthur. O contraste entre o interior de couro e a sujeira nas roupas de Elias era gritante. Mas, naquele momento, eles eram apenas dois homens em busca de uma verdade. Por que você não vendeu o diário, Elias? Perguntou Arthur, enquanto dirigia. Porque eu sou um historiador, Arthur, respondeu Elias. E a história não tem preço. Ela é a única coisa que nos conecta com quem fomos e quem podemos ser. Arthur sorriu. Ele havia encontrado um mentor, um guia para a dignidade, na pessoa de um mendigo. Capítulo 4. Invasão na madrugada. O casarão Albuquerque era uma fortaleza de silêncio e história. O portão de ferro forjado, com o brasão da família, parecia um guardião adormecido. Arthur digitou o código de acesso e o portão se abriu com um rangido. O jardim era um labirinto de arbustos mal cuidados e estátuas cobertas de musgo. A chuva havia cessado e a lua, agora visível, lançava sombras longas e distorcidas. O relógio de sol era imponente, uma coluna de mármore branco com a inscrição Tempus Fugit. Ao lado, a fonte, seca e rachada, parecia chorar. Onde o tempo para, sussurrou Elias tocando o mármore frio. A sombra. Eles esperaram. A luz da lua era fraca, mas o ponteiro do relógio projetava uma sombra tênue que se movia lentamente. Está apontando para a fonte, disse Arthur. Eles foram até a fonte. Elias examinou o nicho onde a água deveria jorrar. A argamassa é nova, disse Elias. Alguém selou isso, Isadora, ou talvez alguém que a ajudou. Arthur usou sua ferramenta multiuso. O som do metal raspando o mármore era alto no silêncio da noite. A caixa de jacarandá, incrustada com madrepérola, era um tesouro. Elias a segurou com as mãos trêmulas. Capítulo 5. O segredo de Isadora. O medalhão de ouro maciço era pesado e frio.
O brasão dos Albuquerque estava gravado em um lado, e no outro, um pincel e uma paleta, o símbolo do artista. Elias abriu o envelope amarelado. A carta de Isadora era um testamento de amor e sacrifício. A carta era endereçada a meu filho perdido. Elias começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Meu amado filho, se você está lendo isto, significa que o destino, ou talvez a providência, o guiou até aqui. Eu sou Isadora Albuquerque, sua mãe. Você nunca soube de mim, e eu nunca pude te criar. Seu pai, o barão de Albuquerque, me forçou a entregá-lo. Ele era um homem cruel, obcecado pela linhagem e pelo dinheiro. Você nasceu fora do casamento, fruto de um amor proibido com um jovem artista, um imigrante italiano que ele considerava indigno. Ele me ameaçou dizendo que se eu não o entregasse a uma família de camponeses no interior, ele destruiria a vida do seu pai biológico. Eu o entreguei, com o coração em pedaços, mas com a promessa de que um dia você saberia a verdade. Este medalhão é a prova. Ele tem o brasão dos Albuquerque, mas também o símbolo do seu pai, um pincel e uma paleta. E o mais importante, a parte de trás do medalhão é um pequeno compartimento. Dentro está a certidão de nascimento original, com o nome do seu pai biológico e uma cópia da escritura de uma propriedade que seu pai, o artista, me deixou. Uma propriedade que ele comprou com o dinheiro de uma venda de um quadro que se tornou famoso. Uma propriedade que vale hoje uma fortuna, mas que foi escondida nos registros para que o barão nunca a encontrasse. Meu filho, você é o herdeiro legítimo de uma fortuna, mas mais importante, você é o herdeiro de um amor verdadeiro. Seu nome de batismo é Elias. Eu rezo para que você encontre a paz que eu nunca tive. Elias parou de ler. A carta caiu de suas mãos. Ele olhou para o medalhão, depois para Arthur, seus olhos cheios de lágrimas e descrença. Elias, disse Arthur, sua voz um sussurro. Seu nome, Isadora o chamou de Elias. Elias pegou o medalhão. Com um clique, ele abriu o compartimento. Lá estava, uma certidão de nascimento amarelada e um pedaço de papel com a descrição de uma propriedade no interior de São Paulo. O nome na certidão de nascimento, Elias Albuquerque. A reviravolta era brutal. O mendigo, o historiador esquecido, era o herdeiro legítimo de uma das famílias mais ricas e tradicionais de São Paulo e de uma fortuna ainda maior, escondida por um ato de amor e sacrifício. Capítulo 6. O confronto silencioso. O silêncio após a leitura da carta era mais ensurdecedor do que a chuva. Elias sentiu a dor de Isadora como se fosse sua. A propriedade, disse Elias, sua voz um sussurro. Onde ela fica? Arthur descreveu a fazenda, o valor da terra. Não é sobre o dinheiro, disse Elias. É sobre a verdade e a justiça para minha mãe. Arthur percebeu que Elias não era movido pela ganância, mas pela reparação histórica. Os descendentes do barão vão lutar, alertou Arthur. Eu tenho a história, disse Elias. E a história é a prova mais forte. Capítulo 7. O advogado e a dúvida. Arthur usou sua influência para proteger Elias. Ele o levou para um hotel de luxo, providenciou roupas e higiene. Elias, no entanto, manteve a simplicidade. O Dr. Ricardo, o advogado, era um homem pragmático. Ele exigiu provas irrefutáveis. O teste de DNA foi o ponto final. Elias era, inequivocamente, o filho de Isadora. Capítulo 8. O confronto com a família. A reunião com Dona Lúcia seria um duelo de classes e verdades. Dona Lúcia, a neta do barão, representava a velha guarda, a negação. Isso é uma farsa, um golpe, disse Dona Lúcia, batendo na mesa. Meu avô nunca teria um filho bastardo, e mesmo que tivesse, ele o teria deserdado. Esse homem é um impostor. Elias olhou para ela sem raiva, apenas com pena. Sua avó Isadora era minha mãe, disse Elias, sua voz calma. E o barão, seu avô, era um homem cruel que a forçou a me abandonar. Para proteger meu pai biológico, ele colocou o diário, a carta e o medalhão sobre a mesa. O diário conta a história dela. A carta revela a verdade. E o medalhão, com o brasão dos Albuquerque e o símbolo do meu pai, o artista, é a prova física. Dona Lúcia pegou o medalhão. Ela o examinou e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se lembrou de sua avó, uma mulher triste e reclusa,
que sempre olhava para o relógio de sol com uma melancolia profunda. A propriedade, disse Dona Lúcia, sua voz embargada. O que você quer com a propriedade? Eu quero a justiça para minha mãe, disse Elias. E a propriedade é a prova de que o amor dela e do meu pai biológico era real. Eu não quero o dinheiro. Eu quero a verdade. Capítulo 9. O grande momento de tensão. O confronto atingiu seu clímax. Dona Lúcia, dividida entre a lealdade à sua família e a verdade que estava diante dela, fez uma proposta. Nós vamos te dar o dinheiro da propriedade, disse ela. O valor total, 10 milhões de dólares. Em troca, você assina um acordo de confidencialidade e desaparece. O nome Albuquerque não pode ser manchado. Arthur olhou para Elias, esperando que ele aceitasse. 10 milhões de dólares era uma fortuna que mudaria sua vida para sempre. Elias olhou para o diário, para as palavras de Isadora. Ele se lembrou do frio, da fome, da perda de sua esposa e filho. Ele havia vivido na miséria, mas sua dignidade estava intacta. Eu não vou assinar, disse Elias, sua voz firme. O dinheiro não compra a verdade e o nome Albuquerque já está manchado pelo que o barão fez. Dona Lúcia ficou furiosa. Você vai se arrepender disso, mendigo. Eu vou lutar até o fim. Eu não sou um mendigo, Dona Lúcia, disse Elias levantando-se. Eu sou Elias Albuquerque e eu sou um historiador. Eu vou contar a história da minha mãe e a história do seu avô. Elias saiu da sala, deixando Dona Lúcia em lágrimas e Arthur em choque. Capítulo 10. A renúncia e o resgate. A decisão de Elias foi a renúncia final. Ele não queria o dinheiro, mas a justiça moral. Ele queria que a história de Isadora fosse conhecida. Arthur, profundamente tocado pela integridade de Elias, decidiu apoiá-lo publicamente. Ele usou sua influência na mídia para divulgar a história. A história de Isadora, do amor proibido, do barão cruel e do filho abandonado. Elias, o mendigo que se tornou herdeiro, chocou o país. Dona Lúcia, envergonhada pela exposição e pela verdade, teve um ataque cardíaco. No hospital, ela chamou Elias. Elias, disse ela, sua voz fraca. Eu sinto muito. Meu avô era um monstro. Eu não quero mais lutar. A propriedade é sua. E eu quero que você use o dinheiro para criar uma fundação em nome de Isadora, para ajudar pessoas que perderam tudo como você. Elias aceitou. Ele não queria o dinheiro para si, mas para honrar a memória de sua mãe e de sua esposa e filho. A propriedade foi vendida por 12 milhões de dólares. Elias usou o dinheiro para criar a Fundação Isadora, uma organização que oferecia moradia, educação e apoio psicológico para pessoas em situação de rua. Capítulo 11. O novo Elias. Elias não se tornou um homem rico no sentido tradicional. Ele continuou a viver de forma simples, mas com um propósito. Ele se tornou o presidente da Fundação Isadora, usando sua paixão por história para documentar as vidas das pessoas que ele ajudava. Arthur, por sua vez, encontrou a redenção. Ele se tornou o principal doador da Fundação Isadora e o melhor amigo de Elias. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na conexão humana e na justiça. Um ano depois, Elias estava no jardim do casarão, que havia sido transformado em um centro de acolhimento. Ele estava lendo o diário de Isadora, sob o relógio de sol. Ele sentiu uma mão em seu ombro. Era Arthur. Você encontrou a paz, Elias, disse Arthur. Eu encontrei a minha história, Arthur, respondeu Elias, sorrindo. E a história da minha mãe. E a verdade, Arthur, é a única coisa que pode nos libertar. O desfecho foi a reconciliação de Elias com seu passado e a redenção de Arthur. O mendigo se tornou um benfeitor e o rico encontrou um propósito. O segredo de Isadora não trouxe apenas dinheiro, mas uma mudança profunda na vida de todos os envolvidos.